Item número SCP-049. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-049 deve ser contido em uma cela de contenção de vidro hermeticamente selada no local 77. As vedações desta câmara devem ser verificadas e mantidas a cada 8 horas. Defeitos na vedação da câmara devem ser considerados um evento de nível emergencial e devem ser reparados imediatamente por engenheiros de contenção designados. Sob nenhuma circunstância, nenhum indivíduo deve entrar na cela de contenção de SCP-049 ou interagir com o mesmo através do exterior da cela sem o devido equipamento adequado aos riscos. A interação de SCP-049 é proibida a qualquer pessoa, exceto pessoal de pesquisa qualificado. Qualquer indivíduo que demonstrar sinais de doença após interagir com o SCP-049 ou após o contato com a cela de contenção de SCP-049 deve ser imediatamente movido para a quarentena médica do local para avaliação. Os indivíduos que apresentarem sintomas do patógeno 049 Yersinia inativa devem ser mantidos em quarentena para análises posteriores. Os indivíduos que apresentarem sintomas do patógeno 049 Yersinia ativa devem ser transferidos para um asilo de quarentena e mantidos lá até a morte. Os corpos dos indivíduos afetados por 049 Yersinia inativa ou ativa devem ser incinerados e as cinzas colocadas em recipientes lacrados para análise posterior. No caso de uma violação da contenção, o Site 77 deve ser evacuado imediatamente e todo o pessoal deve ser testado quanto à existência de 049 Yersinia antes da transferência para fora do local. Pessoas infectadas com 049 Yersinia devem ser colocadas em quarentena. No caso de um procedimento de triagem adequado não puder ser iniciado, todo o pessoal deve ficar contido no Site 77 para se iniciarem os testes experimentais de drogas. Consulte o adendo 049/3 e 049 Blackwater Protocolo para obter detalhes. Qualquer pessoa que tentar deixar o Site 77 durante um bloqueio da violação da contenção do SCP-049 deve ser eliminada imediatamente. Descrição: SCP-049 é uma entidade humanoide com aproximadamente 1,90 m de altura, que tem a aparência de um médico da peste do período renascentista. SCP-049 usa túnicas grossas e o que aparenta ser uma máscara de cerâmica indicativa dessa profissão. As roupas parecem ter se fundido com o tempo no corpo de SCP-049 e agora são quase indistinguíveis de qualquer epiderme que esteja sob as suas vestes. Os raios-x indicam que, embora SCP-049 tenha um esqueleto aparentemente humanoide, existem várias anomalias significativas em sua estrutura, que parece ter sido severamente danificada em algum ponto no passado devido à presença de dezenas de fraturas cicatrizadas. O contato com SCP-049, bem como a sua proximidade ao ar livre ou em ambientes fechados, ser exposto a superfícies pelas quais SCP-049 transitou ou com os quais tocou, invariavelmente resultará na pessoa infectada por uma extremamente virulenta cepa anômala da bactéria Yersinia pestis, conhecida também como peste bubônica. Os meios exatos de contaminação são atualmente mal compreendidos. No entanto, acredita-se que a bactéria tenha evoluído ao longo do tempo para não simplesmente se espalhar com sintomas significativamente mais agressivos, mas também procurar ativamente por hospedeiros não infectados. Indivíduos expostos à cepa anômala da bactéria 049 Yersinia
sempre serão infectadas. Os pesquisadores acreditam que apenas 5 partes por bilhão ao ar livre é o suficiente para infectar uma sala inteira de indivíduos. Os indivíduos infectados podem ser identificados como tendo um dos 2 tipos do patógeno, 049 Yersinia ativo ou inativo. As pessoas afetadas com 049 Yersinia inativa apresentarão sintomas semelhantes aos da gripe por um breve período, mas acabarão se recuperando e não sentirão nenhum efeito adverso adicional. No entanto, esses indivíduos ainda podem espalhar a bactéria anômala e continuarão a fazê-lo, mesmo após a sua recuperação. Atualmente não há nenhuma cura conhecida para a 049 Yersinia. Pessoas infectadas com 049 Yersinia ativa terão sintomas semelhantes aos da gripe, que irão piorar drasticamente ao longo de vários meses. Pessoas infectadas com 049 Yersinia ativa terão náuseas graves, febre, suor, palpitações, lesões, endurecimento e descamação da pele, sangramento excessivo dos olhos, nariz e orelhas, ossos quebrados devido a contrações musculares violentas, dores crônicas, inchaço das pernas e pés, inchaço dos órgãos internos, cegueira, paralisia e, eventualmente, a morte. Ao longo da duração da doença, que geralmente dura de 2 a 5 meses sem tratamento paliativo e mais tempo se houver cuidados para aliviar os sintomas, os indivíduos continuarão a espalhar a bactéria 049 Yersinia, apenas cessando a produção da mesma após a sua morte. Devido ao acúmulo de bactérias nos corpos das pessoas afetadas, os cadáveres das vítimas de 049 Yersinia são extremamente tóxicos e devem ser cremados imediatamente após a morte. Não se chegou ainda a um consenso de que as cinzas dos falecidos também são contagiosas. SCP-049 é racional e responderá a perguntas quando se demonstrar disposto a isso. Ele fala francês rudimentar e entende um pouco de inglês. Ocasionalmente, é ouvido falando sozinho em um dialeto de origem desconhecida, provavelmente do leste europeu. SCP-049 ainda não detalhou sobre as suas origens ou a natureza da bactéria anômala 049 Yersinia. Adendo 049.1 Descoberta. SCP-049 foi descoberto durante uma investigação arqueológica em um sítio medieval perto de Orleans, França. A equipe arqueológica relatou que, durante a escavação sob as ruínas de uma antiga igreja, desenterraram um esquife de madeira com o corpo em seu interior. Depois da remoção do esquife de SCP-049 e sua tampa, um dos arqueólogos tocou a máscara de SCP-049, resultando na aparente reanimação da entidade e, em seu subsequente ataque à equipe arqueológica, utilizando-se para isso de garras de aço em seus dedos. As mãos de SCP-049 são recobertas aparentemente com manoplas de aço, fundidas às suas mãos como o resto de suas vestimentas. Solicitada pela equipe arqueológica, a intervenção da polícia local falhou em deter SCP-049, já que os tiros comuns não conseguiram subjugar a entidade. Um agente da Fundação, infiltrado na força policial, acionou aos ativos da Fundação, que intervieram e conseguiram conter a SCP-049. Isso após várias descargas paralisantes, utilizando-se para isso do armamento X-12. Após o exame da equipe arqueológica e dos policiais que responderam ao seu chamado, foi constatado que todos os indivíduos que entraram em contato ou foram expostos a alguém que teve contato com SCP-049
começaram a apresentar sintomas de uma infecção, a até então desconhecida 049 Yersinia. Após a análise dos especialistas em risco biológico da Fundação, todos os indivíduos contaminados e SCP-049 foram isolados e transferidos para a quarentena. 2 fazendeiros que viviam próximos e cruzaram o cenário de conflito não foram encontrados até 3 dias depois, quando eles e suas famílias foram encontrados infectados pela 049 Yersinia. Após uma análise completa da situação, as equipes de risco concluíram que nenhuma outra pessoa infectada permaneceu fora do confinamento da Fundação. A história de um atentado com reféns sequestrados e bombas foi divulgada para ocultar a operação e justificar os corpos desaparecidos. Adendo 049.2 Início do procedimento de entrevistas. Nota: a seguinte entrevista foi traduzida e transcrita pelo pessoal da Fundação. As dificuldades de comunicação ocorridas durante a entrevista foram mantidas. O entrevistador é o Dr. Bryant. Você pode se comunicar comigo? Como? Você fala? Você fala? Sim. O que é esse lugar? Você está detido aqui para ser examinado e queremos saber o que você fez com aqueles homens. Homens? Os homens que encontraram você, aqueles que estão doentes. Não. Eles não estão doentes. Estão curados. Como? Eu vi coisas horríveis. Uma escuridão que varreu minha casa e transformou meu povo em cinzas. Uma grande praga, um sofrimento sem fim. Eu fiz o que pude, mas muitos morreram e muitos voltaram os olhos e não fizeram nada. O que você quer dizer com não fizeram nada? Os enfermos gritaram por ajuda e foram abandonados. O medo superou a empatia. Eles apodreceram e morreram. Sua carne grita do chão por conforto, por compaixão, por justiça. Eu tentei e eles me puniram por isso. Estou quebrado por isso. Fui derrotado. Como nós podemos curar esses homens? O que fez eles ficarem doentes? Eles estão cansados, apáticos. Eu vivi na escuridão por muito tempo. Agora, mortos clamam por julgamento, por justiça. Eles terão, e eu darei isso a eles. O que você está dizendo? A praga nunca foi doença. A doença é a natureza humana, e ninguém deixa de ser afetado. Você doente, Senhor. Você doente, e eu sou a cura.